Fala pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Vamos falar bastante aqui sobre ele, como é que ele está estruturado, como é que é a solidez dessa instituição, o que é o FGC. Vamos para o vídeo. E aí, se você não conhece, o FGC é o Fundo Garantidor de Créditos. Ele é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem o objetivo de dar garantia a determinados créditos das instituições financeiras e com isso ele funciona como um seguro e serve então para te dar mais segurança, obviamente, aí nos seus investimentos que estão ligados ao FGC. E aí a gente vai direto para a tela aqui. Eu trouxe o site do FGC para vocês verem. É simples, é fgc.org.br. Aqui sobre o FGC a gente pode confirmar aqui o que eu acabei de dizer. A gente desce aqui a tela, tem lá uma associação civil sem fins lucrativos, né? De direito privado aqui, não é um órgão do governo, tá? É uma instituição que os bancos, quem emite os títulos que são assegurados pela FGC, se associam, pagam aí valores, a depender da quantidade do montante que está ali assegurado, pagam valores para poder ter os seus títulos garantidos pelo FGC. E aqui na primeira tela ele já traz um comunicado bem interessante, que já que a gente chegou aqui é um alerta, na verdade. É bom a gente comentar que o FGC não empresta dinheiro, ele não faz empréstimo, cartão de crédito, nada do tipo. Então eles avisam aqui, ninguém está ou ninguém é autorizado a oferecer concessão, intermediação de empréstimos em nome do FGC. Já é um alerta bem importante, porque é uma instituição que serve aí para garantia do mercado, é muito falado, cada hora está ouvindo mais falar sobre o FGC, mas não existe empréstimo com o FGC, você não abre uma conta no FGC, nada do tipo. E aí a gente desce um pouco aqui, a gente vê os instrumentos financeiros que são garantidos, ele traz alguns. A gente pode clicar e ver mais outros, ó. Até 250 mil é a garantia que ele dá. Por exemplo, você vai lá e compra um CDB que tem FGC. Se o seu valor investido num CDB, por exemplo, que tem a garantia do FGC, for até 250 mil e o banco quebrar, você vai conseguir reaver esses 250 mil por meio do FGC, porque ele tem disponibilidades para poder fazer isso e é a função dele no mercado. Felizmente, isso não acontece toda hora, é até raro de acontecer, de uma instituição entrar em insolvência. Não é impossível, é raro, mas não é impossível. A gente até vai ver já alguns casos que tivemos aqui no Brasil mesmo, mas aqui a garantia de até 250 mil, a regra dele é 250 mil, dentro de 4 anos você pode acionar isso 4 vezes. Então, por exemplo, você investe em CDB, você tem lá 1 milhão, em 4 bancos diferentes, você tem 250 mil em cada um. Se os 4 bancos quebrarem, o que é bem difícil de acontecer, você receberia até os seus 1 milhão dentro de 4 anos, aí passando os 4 anos poderia ter mais garantias aí depois também. E a gente vê aqui, ó, depósitos de poupança, letras de câmbio, letras hipotecárias, LCIs, né, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio também, depósitos a prazo, né, os certificados de depósito bancário famosos aqui, que estão, a maioria deles, garantidos pela FGC, depende se a instituição está ou não associada, mas alguns outros investimentos. A gente vem aqui em cima, a gente consegue ver instituições associadas, que é legal, você vê lá na prateleira o CDB de um banco que você nem conhece, está dizendo que tem FGC, você não conhece o banco, já é meio complicado, aí pelo menos você pode ter certeza se tem FGC mesmo ou não. Você vai faz o filtro aqui pela letra, você vai ver os bancos e corretoras e instituições que estão aqui associadas ao Fundo Garantidor de Créditos. Aí eu já aproveito o momento para dizer, não é porque o investimento tem FGC, né, tem a garantia aí no caso de uma insolvência, que o investimento é bom. Você tem que analisar todas as características do investimento, além de analisar se tem o FGC, dependendo. Porque de nada adiantaria você comprar um carro, por exemplo, que tem seguro. Aí o cara te vende um carro, não, mas relaxa, tem um problema aqui no motor, mas tem seguro. Ah, mas o carro pode me deixar na mão em algum momento. Ah, mas você aciona o seguro. E qual o transtorno que você vai ter com isso? Qual a demora? Qual a perda de rentabilidade que você vai ter? Então é só um exemplo aqui para você perceber que é um seguro, então você tem que olhar as características do investimento primeiro. Primeiro você vê a carência, se está adequada com a sua condição, você vê se tem prazo de resgate, você vê a rentabilidade, você vê, tem vários fatores que você tem que observar antes de entrar nos investimentos. O FGC é um dos fatores, não é o único. E aí se a gente sobe aqui, vai ter os nossos números, né? Você consegue ver estatísticas e publicações. Aqui a gente vai ver alguns números, ó. Clientes indenizados, quantidade paga. A gente vê aqui intervalo de pagamento, por exemplo. Ele vai fazer uma lista aqui das instituições que tiveram problemas de insolvência e foi acionado o FGC. A gente vê desde 96 essa lista aqui, tem lá Banco Dracma, uma série de bancos, mas quando a gente vai descendo, ó, recentemente, tivemos aqui a Companhia Hipotecária CHB,
Em março de 2021 teve a insolvência decretada. De Casa Financeira também. Teve um banco muito famoso aqui na época, quando aconteceu a insolvência dele, que foi o Banco Neon, lá em 2018. Então, é raro de acontecer, mas acontece. Temos aqui vários casos em que isso aconteceu e os investidores que tinham títulos atrelados a esses bancos aqui, a essas companhias, tiveram problema, tiveram que acionar a FGC e, na maioria dos casos, teve grande parte dos valores devolvidos. Agora a gente vem para outra questão. Aqui nos nossos números a gente vê demonstrações financeiras. E aí vai ter duas questões aqui, ó. Balanço mensal, a gente vai abrir, e também aqui o relatório semestral e anual, a gente vê aqui do exercício de 2020. Aí é o seguinte, a gente vê aqui no balanço mensal, a gente consegue ver a saúde financeira do FGC. Vai ter aqui ativo, passivo, né, contas contábeis aí, e aqui embaixo eles vão discriminar as aplicações financeiras, né, a liquidez que o FGC tem para honrar os créditos. E essa tabela está em R$1.000. Então a gente vê aqui que o total de aplicações financeiras é 77 milhões, só que está em R$1.000, a gente põe mais 3 zeros, 77 bilhões de aplicações que o FGC tem para honrar os momentos em que for necessário a atuação dele, indenizando aí os clientes. E quando a gente vai aqui no relatório anual, a gente vai lá na página 10, a gente tem essa tabelinha aqui, com data de dezembro de 2020. Daí aqui nessa tabela a gente vê qual o valor dos depósitos cobertos aqui em reais milhões e ele te traz 1 milhão, 0,6 em reais milhões, isso aqui quer dizer 1,67 trilhões de reais estão cobertos pela garantia do FGC. E o que isso quer dizer quando a gente compara com 77 bilhões que ele tem em caixa? Quer dizer que dos 1,7 trilhões que estão cobertos, o FGC tem condição de honrar. Claro que aqui é uma hipótese maluca que eu estou colocando, que vai ser necessário honrar todos esses créditos. Não vai ser necessário, tudo teria que quebrar ao mesmo tempo. Espero que não, eu não acredito nisso, mas aqui fazendo a conta puramente ilustrativo, a gente tem 77 bilhões para honrar aí 1,7 trilhão. Claro que não é necessário ele ter todo esse caixa aqui, porque senão nem funcionaria como um seguro, né? Funcionaria mais como uma reserva aqui dos recursos. A gente vem aqui, vamos abrir a calculadora aqui no navegador mesmo, a gente vai fazer essa conta. A gente tem 77,11, aqui a gente está falando em bilhões, certo? 77,11 bilhões contra 1,67, 1,672, né? Aqui em trilhões. Então, eu divido esse cara por 1,672 e a gente vai descobrir que 4,6% é o montante que o FGC tem para honrar os depósitos cobertos. O que isso quer dizer? Ele tem lá seus 77 e isso representa 4,6% do montante total que ele está cobrindo. E aí você me pergunta, mas tem um 99 aqui, ó, clientes com 100% de cobertura, 99, isso quer dizer que o FGC cobre 99% dos valores, então tudo pode quebrar praticamente que ele consegue cobrir todo mundo? Não, porque aqui na prática o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma tabela que ele fala sobre a garantia dos 250 mil. E o que isso quer dizer? Até 250 mil é o tanto que a gente consegue pegar lá com o FGC no caso de uma insolvência de uma instituição financeira. Mas tem gente que tem mais que 250 mil nas aplicações que poderiam ter a garantia completa se fosse até 250 mil. Só que tem gente que tem além dos 250 mil. E aí é a primeira linha, né? Qual o valor dos depósitos elegíveis? Aqui é 3,1 trilhão. Só que tem gente que tem mais de 250 mil e ele só cobre até 250 mil, então ele traz aqui para baixo. Tá, esses ali são os elegíveis, mas de fato quanto está coberto? Aí ele corta aqui e vai ver que 52,9%, né, que são aqueles 1,7 trilhão, que de fato estão cobertos. Essa conta de 99,7%, ele está dizendo que 99,7% das pessoas têm menos que 250 mil nessas aplicações, então teriam 100% do que tem investido garantido pela FGC. Isso não quer dizer que 99,7% das pessoas têm recursos suficientes lá no FGC se acontecer um crash. Então essa informação é bom ficar claro. E aí a conta oficial é essa aqui, 4,6%, dados de dezembro de 2020, 4,6% é o valor que o FGC teria para cobrir todos os depósitos que estão garantidos por ele. Isso não é ruim, isso é muito bom. Na prática, tem muito dinheiro aqui, é uma instituição já antiga e deve continuar aí por muitos e muitos anos, garantindo os créditos, trazendo mais liquidez e mais segurança para o mercado, possibilitando você entrar em aplicações um pouco mais arriscadas de repente, tentando aí ganhar um pouco mais, mas nunca esqueça de que o seguro da operação não é a sua principal característica. Você tem que analisar outros fatores como
Por exemplo, em um CDB você olha lá a carência, o prazo de resgate, qual que é a rentabilidade, qual que é o banco, né? Talvez você conheça o banco, talvez não conheça, dá uma investigada para saber onde é que você está colocando seu dinheiro. É sempre bom você procurar essas informações porque ninguém melhor do que você vai cuidar do seu dinheiro. Esse era o recado de hoje. Um abraço, até a próxima.